Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 11 de julho, quarta-feira. Estamos lendo aqui Hebreus capítulo 5, verso 11. Quanto a isso, temos muito que ensinar, assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender. Está aqui o autor da carta aos Hebreus. Ele, ele diz isso antes de iniciar uma explicação a respeito de Melquisedeque. Ele vai fazer isso no capítulo 7, né? E então ele menciona no verso anterior, no verso 10, o Melquisedeque, né? Ele diz: tendo sido nomeado por Deus, se referindo a Jesus, que Jesus foi nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, isso aqui é um assunto que ninguém tinha tocado antes. O autor começa a explicar, mas ele diz: ó, gente, quanto a esse assunto, quanto a isso, temos muito que ensinar. Quer dizer, é um assunto importante. Eu tenho muito que dizer a esse respeito, né? Mas ficou difícil de explicar para vocês. Por quê? Porque vocês ficaram indolentes para aprender. Então ele está falando aqui para o seu, entre aspas, o seu público, os seus ouvintes, e ele está dizendo uma verdade a respeito deles, que eles se tornaram indolentes. Osmar, o que é isso mesmo? Preguiçosos, pessoas sem energia, sem força para, na ocasião oportuna, agir de forma correta, de forma ativa, de forma proativa, né? Então é aquele que ficou devagar demais, preguiçoso ou relaxado, como é uma expressão que a gente também usa. E aí o autor aqui diz mais, gente, essa altura vocês deveriam ser mestres. Não precisaria de alguém para orientar vocês. Aí ele faz uma distinção de maturidade. Ele diz, gente, eu tenho que voltar a dar para vocês leite. Quem precisa de leite é criança. Quem toma leite é criança. O alimento sólido é para adultos, né? E é pelo movimento, pela dinâmica, pelo exercício da fé. O adulto vai se tornando capaz de discernir entre o bem e o mal, né? Mas vocês não, vocês deram uma estagnada, era para vocês serem professores, não são tão que nem alunos, novamente, que nem crianças precisando de leite. Eu gostaria de oferecer para vocês algo mais sólido. Aí eu já falei isso por aqui, que ele chama de assunto básico, de assunto assim fundamental, ou os primórdios da fé. Ele diz é arrependimento, né? Sobre batismo, sobre imposição de mão, ressurreição dos mortos, juízo eterno. São assuntos que ele considera básico, que ele considera, vamos dizer assim, de uma infância da fé, coisas rudimentares, coisas do início da fé, ou como poderíamos dizer hoje, assunto para ensinar os novos convertidos. E o autor diz, não, eu queria que vocês pensassem. Então, mas o que eu quero meditar aqui? Então, repito, quando ele chega no capítulo 7, ele começa a explicar a respeito de Melquisedeque, que ele ocupa todo o capítulo para explicar essa questão. Mas ele denunciou aqui, né? Ele denunciou algo. Ele disse, porque vocês se tornaram, ou porque vos tornastes indolentes para aprender.
preguiçoso para aprender. E aí depois ele diz: vocês já deveriam ser mestres, mas vocês ficaram com preguiça de aprender. Quem aprende muito e sempre de forma ativa, chega uma hora que aprende a ponto de ensinar os outros. Quem freou o aprendizado ou a aprendizagem por causa da preguiça, vai ficar na condição de um eterno discípulo, né? De um eterno aluno, ainda que em outro sentido todos nós permanecemos alunos, né? Mas é aquele que não está apto para ensinar ninguém. Então isso aqui pega muito para mim, porque a gente acaba dando desculpas para a nossa indolência, né? Quais as desculpas mais comuns? A falta de tempo. Não, mas eu não tenho tempo, não consigo. Outra é falta de concentração. Eu ouço isso de muitas pessoas. Eu não consigo me concentrar. Eu começo a ler, começo devagar e, e aí quando eu vejo já estou pensando em outra coisa, desisto, né? Então, tempo, concentração e eu diria ainda prioridades. E é triste essa preguiça com relação à aprendizagem da palavra de Deus quando a questão virou prioridade. Quando outras coisas são de maior interesse. Aí você vai dizer assim, Osmar está estudando ciências né, filosofia, está estudando idiomas, tá? Não, não, então, poxa vida, né? Pelo menos está... Não, as prioridades, já que eu estou aqui na onda do autor da carta aos Hebreus, fazendo denúncias, então vamos nos autodenunciar. Às vezes as prioridades é aquilo que os crentes antigos chamavam de perder a visão. Por ocasião em que a televisão surgiu, os crentes antigos diziam assim, que não podia ter televisão, porque quem tem televisão vai perder a visão espiritual, principalmente a visão celestial, a visão de obedecer a Deus. E aí os crentes venceram, os crentes antigos, e todo mundo tem TV, e às vezes mais de uma na casa, no quarto, na sala, e outros até na cozinha. E, e aí as nossas prioridades, o tempo que a gente tinha, isso porque não falei do advento da internet, né? Mas soma tudo isso aí e vê, analisa cada um. Isso aqui é uma denúncia e autodenúncia, né? Do quanto a gente investe na outra prioridade. O quanto a gente está considerando que a gente precisa deste entretenimento, que a gente precisa ficar no celular, assistir um bom filme e tal, porque até é uma questão de cultura. É para eu não ficar alienado. É porque a gente trabalha o dia inteiro, precisa se distrair e tal, e tal, e tal, e tal. E para aprender com Deus, na sua palavra. E a aprendizagem é essa como fruto da comunhão com o Espírito Santo, da leitura, né, da leitura da palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus, da frequência em cultos de doutrina, cultos do saber, escola dominical, a culto de estudos, né? O quanto nós estamos substituindo, repito, questão do tempo, questão da concentração e a questão das prioridades. Ah, se a nossa prioridade fosse ajuda ao próximo. Não, eu não leio. Ao invés de eu ficar lendo Bíblia, eu estou
ajudando os pobres, estou fazendo coisas importantes. Estou fazendo faxina na casa daquele que está doente, estou fazendo sopa para aquele que está doente. Se fosse alguma coisa por aí, mas não, né? Porque a inversão de prioridades a gente vê até em Jesus, quando ele considera que uma atividade espiritual é mais importante que a outra naquele momento. Por exemplo, Jesus estava orando. Orar é tudo, né? Orando no monte, mas aí Jesus viu que os discípulos estavam lá com o barco quase virando. O que que Jesus fez? Qual era a prioridade naquele momento? Acudir os discípulos. E o que que Jesus fez? Deixou a oração e foi para uma outra prioridade naquele momento, acudir os discípulos. Quem dera que a gente tivesse uma luta interior entre eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu leio a Bíblia ou se eu oro, eu não sei se eu. Bom, os irmãos já entenderam. Se a nossa disputa fosse entre coisas espirituais, como era Jesus. Então, todo o tempo de Jesus, né, ele não tinha nenhuma casa assim fixa no seu ministério. Todo o tempo, até porque se ele quisesse orar, ele tinha que se afastar, ir para o deserto, subir o monte, ir para o barco. Ele tinha que dar um jeito, porque o tempo dele era gasto com aquelas multidões que vinham atrás dele, para ouvir a sua mensagem, para receber cura e tudo mais, para ter a atenção dele, a misericórdia dele. Então, Jesus deu esse exemplo. O tempo e energia dele era tudo gasto na obra de Deus, né? E de concentração, né? Jesus era, hoje em dia se fala de hiperfoco. Jesus disse: eu tenho uma comida e uma bebida, ou a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Ele estava focado. E Jesus vivia nessa, né? É a hora que ele sabia, ele não sabia não, ele tinha que optar. Ou ele cura a mulher do fluxo de sangue, ou ele conversa com o centurião, né? Mas tudo prática do bem, tudo decisões de uma coisa santa por outra coisa santa. Mas é assim conosco, né? Ou a gente tem trocado o estudo da palavra pela praia, o estudo da palavra pelo o dorama, pelo filme, o estudo da palavra por qualquer outra literatura, o estudo da palavra por qualquer outra coisa. E aí, no que diz respeito a aprender com Deus, ficamos preguiçosos, sem energia. Por quê? Porque a nossa energia é gasta em outra prioridade. A falta de exercício de aprender não nos deu um aporte de concentração, né? E a gente não sabe administrar o tempo. Então, fica aqui essa denúncia. Como é que a gente se posiciona? Porque em algumas coisas era para a gente ser mestre, né? Ensinar, saber ensinar quem quer que seja. Mas às vezes ainda estamos perguntando coisas básicas e ainda estamos questionando coisas básicas ou coisas não fundamentais, coisas não tão importantes. Deus nos abençoe a pensar em Jesus, na concentração que Jesus tinha, ou hiperfoco, no tempo que ele gastava e com o que ele gastava. Pensa que Jesus só se distraía de uma coisa santa para uma outra coisa santa, né? E, e nós? Então, o autor fez essa denúncia e eu estou imitando aqui o autor da carta aos Hebreus, mas me incluindo para pensar
se eu não estou preguiçoso. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai eterno, nos ajude, Senhor, porque algumas coisas dependem só de nós, daquilo que nós nos tornamos, daquilo que fazemos e não fazemos, daquilo que dedicamos tempo e não dedicamos tempo, daquilo que se torna prioridade para nós ou coisa secundária. Portanto, ó Deus, nos ajude a decidir bem e nos concentrar no que é mais importante e ter um coração ensinável, um coração de discípulo, alguém que quer aprender e que avança para ser aquele que sempre aprende, mas aquele que come comida sólida e aquele que pode ensinar. Eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém.